Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro, no canal de literatura Letra de Letra. Não deixe de curtir, compartilhar, deixe seu comentário. Isso contribui para que mais pessoas tenham acesso ao que a gente está mostrando. Livros. Veja o que temos aqui. Angola, século XXI. Ela, de Jaimília Pereira de Almeida. A Visão das Plantas. É uma obra em prosa, é um romance, uma leitura agradabilíssima, digamos, suave dentro da angústia e narrado em terceira pessoa. É a história do Capitão Celestino, o pirata que volta para casa depois de muito atuar nos mares do planeta, traficando escravizados, cometendo violência. Existe uma data aqui que reforça a ideia de que estamos no século XIX, que é 1833, perto aí da infância, do começo da vida de Celestino. Então vamos chegar perto do final do século XIX. Há uma referência à chegada do novo século, já está bem idoso Celestino, então isso garante século XIX para essa história. Por que a visão das plantas? Celestino chega na casa, existe um caráter impressionista, simbolista, os estilos de arte do século XIX, permeando um pouco a narrativa, à medida que a narração se detém nas descrições subjetivas, quase sempre, do espaço em que está Celestino. Qual é esse? Ele chega em sua casa, que está carcomida, que está envelhecida, a mãe faleceu já há um tempo e ele não estava próximo. E ele vai precisar, então, trabalhar esse ambiente para poder ficar ali o resto dos dias. A casa não é muito grande, mas tem lá o cômodo para dormir, um espaço para cozinha e um jardim. Ele vai cuidar do jardim e as plantas, roseiras, craveiras, rosa, cravo, enfim, cameleira e outras, e cuida muito bem daquilo, com rara paciência, cuidado, zelo, e as plantas, de certa forma, vão acabar interagindo com ele, mostrando, segundo a narrativa, até algum desprezo pelo passado de Celestino, mas elas o encaram como um amigo. Então esse é o viés poético dessa narrativa, é essa relação de Celestino para com as plantas, e elas vão continuar vivendo independente da existência de Celestino ou não, e vão morrer independente daquilo que Celestino tenha feito ou não. Essa é uma reflexão interessante. O que ele acaba fazendo no primeiro momento? Pega as roupas das mulheres que sobraram ali na casa, abre uma vala no jardim, coloca as roupas lá, joga fogo, e diz a narração que não houve nenhum remorso nisso. A narração está em terceira pessoa, já disse, e onisciente, ou seja, sabe aquilo que o personagem pensa. Existe discurso indireto livre? Pouco, mas há. E isso colabora para que o leitor saiba, acompanhe a história também um pouco pelo viés do Celestino, que é sem culpa. Culpa por quê? Ao longo da narrativa, o leitor fica sabendo que informações sobre o passado de Celestino vão surgindo, ilustrando o seu caráter. Uma delas, a mais forte, é o fato de que num dado momento da sua vida mais jovem, Celestino trazia escravizados e acabou tentando combater uma rebelião no porão do navio, e junto com outros marinheiros jogam sacos de cal no porão, e isso consome uma tragédia lenta, gritos que vão diminuindo, e ele não tem remorsos disso. Dentre outros feitos, teria cortado os pés de uma mulher, matou baleia, matou gente, amarrou criança numa árvore, numa floresta vendada, enfim, cruel. Quem faz contato com ele é Padre Alfredo, porque a vizinhança e o bairro na Rua dos Choupos coloca sobre a figura de Celestino o mal, o demônio. As mães não têm segurança de seus filhos passando na frente da casa. Algumas mães tapam o olho das crianças quando elas passam na frente da casa
do Capitão Celestino, porque ele seria então um sujeito muito violento. Mas ele tem uma certa ligação com crianças nessa primeira metade da história, tem uma certa simpatia, sorri, conta histórias, né? Fala que viajou, que fez isso, que matou pessoas, que enfim, e ele gosta um pouco dessa fama que o espanto das crianças lhe dá. Vejam como é o começo da história. Noite abençoada. Acordou em casa, restaurado após uma vida cheia. Essa primeira linha é importantíssima para o desfecho por conta da sua morte. Adianta, ele morre em casa. Tá? Então aqui parece um novo nascimento, um novo Celestino. Qual seria esse novo Celestino? O que cuida do jardim. Mas a casa tinha mudado, com as portadas trancadas, a mobília coberta, os lençóis, a toalha manchada de vinho sobre a mesa, a arca de roupa fechada a um canto, etc, etc. Na penumbra, o volume dos móveis insinuava fantasmas. O pó, tornado um ser, animava o espaço, iluminado pela claridade. A penumbra quase falava: respira, filho, chegaste. Um vestígio de alfazema seca perfumava o moço. Ou seria cera? Discurso indireto livre. E isso, dar voz àquilo que não é humano, faz parte desse estilo de Djamila, o estilo da narrativa. Plantas também vão se comunicar, assim como a casa, o pó, né, acabam interagindo com o Celestino. Este é um livro sobre envelhecimento e morte também, mas principalmente sobre o desprezo em relação às ações que as pessoas fazem, nesse sentido moral do termo, da preocupação, a culpa, a revelia dos feitos dos humanos. A natureza muito maior vai continuar, o planeta continua girando, mesmo com as atrocidades feitas, o planeta continua girando. Já adianto, antes de ir para o fim da história, é uma grande metáfora da vida dos portugueses pelo século XIX para trás. Celestino é o Portugal decadente. Já não havia mais escravizados no Brasil no final do século XIX, no finzinho pelo menos. Já não havia mais a necessidade de se fazer tráfico de escravos, e Celestino estava velho. E isso é uma representação de Portugal. Não é à toa que uma das atrocidades de Celestino se passa com uma holandesa. Sabemos que os holandeses lá no século XVII estiveram por aqui pelo Brasil. E as armadas holandesas, a Companhia das Índias Orientais, eram bastante respeitadas nessa época do Brasil colônia. É decadente, sim, a história liricamente decadente, triste. Decadente no sentido de que Celestino foi respeitado, ganhou status, fazia um trabalho sujo, mas um trabalho ligado ao Estado. O Estado foi conivente com isso, a igreja foi conivente com isso. O quê? A escravização, a violência em relação à negritude, etc, etc, etc. Seguindo, detalhando essa história da menina holandesa. O que ele fez? Quando chegou em África, em um determinado momento, com seus pais, ele sentiu uma energia muito forte. Parece uma invenção do Celestino. Mas ele diz isso para as crianças que estão em torno dele. Entrou pela mata, praticamente embebedado pela situação nova, jovem, pela mata, e depois acaba acordando na beira da praia, é resgatado. Ele diz assim: até que apareceram os holandeses, ele está perdido. Ele está no navio, e essa menina holandesa cuida dele, dá comida na boca, porque ele está, parece que há dias perdido e à deriva nessa beira de mar. Quando eles estão dormindo, diz o próprio Celestino, ele cortou a garganta das pessoas, pegou a menina, foi até a mata, amarrou a menina na árvore e vendou os olhos. Ele diz que Deus tenha pena da miúda, ou algo do tipo. Bastante terrível. Num dos momentos do presente da narrativa, Celestino, idoso, procura o Ribeiro. Ribeiro é um riacho mesmo. Procura o Ribeiro, que é da sua infância. Chega a fazer uma caveira com os seixos, com as pedras,
fica ali se divertindo um pouco com a natureza e vice-versa. Choque de realidade, né? A água está muito gelada, os ossos gelam, ele acaba saindo de lá, tentava relembrar os tempos de menino, não conseguiu muito. Quando se levanta para colocar sua roupa, ele ouve um chamado. Vindo das árvores, distinguiu um choro de criança, mas não tinha certeza de não estar a delirar. Ergueu o tronco e com esforço encaminhou-se para a margem. Estava desarmado, temeu pelas suas flores. E se fosse alguém para lhe pegar o fogo ao quintal, desses que olhavam de lado quando passeava no centro da vila? Nu, diante da fogueira, as sombras das labaredas dançaram no seu tronco, como numa tela. O choro parara, afinal estava a ficar mouco, mas a voz calara-se, abandonara-o. Celestino enrolou-se na roupa. Seria a menina deixada vendada no mato que voltara para o vir buscar, agora que estava velho? Estaria a perder o juízo? Os pirilampos à sua frente piscavam a sua luz intermitente. A natureza era outra, mas o desprezo o mesmo. E essa é uma imagem recorrente, essa e outras do tempo de crueldade física que Celestino fazia com as pessoas. Porque Holanda, já disse, pode-se fazer uma referência entre a ligação entre Portugal e Holanda e o que ambos fizeram nesses períodos dos séculos 17, 18 e começo do 19, com África e América. Então, a figura de Celestino vai sendo construída e desconstruída ao longo do livro. Ao mesmo tempo que Celestino cuida suavemente das plantas, a sua história passada mancha, digamos, ou assusta o leitor e colabora para a criação de um Dr. Jekyll e Mr. Hyde dentro da personalidade de Celestino. Então, Celestino aos poucos parece que vai sendo uma figura que procuraria resignação, que procuraria compensar o seu passado. Não acredito, não gosto dessa leitura, não acredito que Celestino tenha querido desculpar-se do mundo cuidando das plantas. Celestino não era feito a relações sociais, participar de festas, encontros. Ele ia de vez em quando à igreja, quando ela estava vazia, ia até a beira do mar, até o porto, em determinados momentos, ia comprar sementes, recebia umas caras feias de volta, porque toda a vila sabia que Celestino chegando significava um poder maligno, a fama de Celestino era grande, como matador de pessoas e coisas do tipo. O que ele vem fazer é uma atividade que compense a velhice. Ele cuida das plantas e acredita que é cuidado por elas, porque as plantas estão ali silenciosas e ele interage com elas de um modo bastante paternal, desprezando as figuras humanas que estão à sua volta. Ter uma ideia, a criançada passava pela calçada e havia uns arbustos entre a calçada e o jardim de Celestino, a casa, e as crianças, com medo, ficavam olhando pelas frestas para ver o que o velho estava fazendo. Cavando a terra, a própria narração entrava no pensamento das crianças, coisa boa não devia ser. E ele, percebendo que as crianças estavam ali em volta, ele coloca um espantalho no jardim. E aí a vizinha, uma das vizinhas, vai observar aquilo, chamada a atenção pelo marido. Ela vai olhar aquilo e acredita que seja do demônio, que à noite ele dança com o diabo. Vai procurar essa vizinha, o padre Alfredo. O padre Alfredo diz assim, reza umas ave-marias, pode ir embora. O padre Alfredo também tentando lidar com o modo como a comunidade via Celestino. Padre Alfredo mais de uma vez vai à casa de Celestino, trocam poucas palavras. Padre Alfredo se insinua para Celestino no sentido de que ele pudesse confessar algo. Daí meu pensamento anterior sobre Celestino não querer desculpar-se da vida que teve. Padre Alfredo vai até a casa de Celestino, conversa com ele quando ele está na igreja, assopra a ideia de que ele possa se confessar. Celestino nem responde. Confessar o quê, né? Diriam os leitores mais atentos. E a vida continua. A velhice vai tomando conta de Celestino, ele passa a ter visões de uma negra dentro de sua casa, fazendo comida, andando com ele pela floresta, cuidando dele durante o sono. E isso vai tomando conta da narrativa, algumas imagens de porão com corpos mortos por ali, a memória do episódio do Cal no navio.
E existe o filho de um caseiro antigo da casa, o caseiro já morto. Existe um filho, Manuel, que já no fim da vida de Celestino leva o capitão para a beira do mar para ele ver o mar. E faz com que ele tire os sapatos, mas ele não gosta, ele já não tem a mesma paciência. Parece que Manuel queria ouvir histórias de Celestino, ou simplesmente acolher um idoso, porque seu pai já está morto. Existe essa passagem, mas os últimos 20% da narrativa são tomados pela figura dessa negra fantasmagórica. É do delírio de Celestino. Ele delira, está para morrer e falece. Vamos ver o trecho final. Chegaram em casa de noite. Manuel acendeu a lareira. Comeram 2 nacos de pão, deitou o velho na cama e saiu. Anos depois de ter regressado, os que haviam sabido o capitão Celestino de volta tinham morrido. Lembravam-no como um herói agora, remoto, e não como um velho que ainda vivia na casa na Rua dos Choupos. Os rumores sobre seu passado feroz eram já cantigas de pescadores. Quando, numa noite de inverno, acabou seus dias. Sem dúvida, na consciência tranquila. Vou repetir, na consciência tranquila. Celestino não vai criar plantas para desculpar-se, ok? Não está no texto indicando que esse seja o caminho. Ele não considerou que fez um mal. É isso. Vou continuar. Trazido pelo médico, Padre Alfredo veio benzer o corpo. Então, quando está dito seus dias se acabaram, ele morreu. É um eufemismo. O defunto estava lívido e sereno. A sua cor e as rugas confundiam-se com um lençol amarrotado. À saída de casa, a visão das plantas pareceu-lhe uma aleluia pela passagem da alma do capitão. As rosas, os cravos, abetos, a meixoeira ainda não sabiam que o seu amigo tinha morrido. Alfredo contemplou o raio de luz que, iluminando as folhas, refletiu no orvalho sobre as flores, os frutos, os espinhos. Meu pequeno pirata, gracejou entre dentes. As palavras escondiam cobiça. Nas suas mãos pias, todas as plantas morriam. Pias, mãos de fé. Muito interessante esse desfecho, porque Padre Alfredo é o personagem secundário mais importante nessa história. E ele, depois de benzer o corpo, diz, meu pequeno pirata. Ou seja, uma expressão de aconchego. Havia entre Alfredo e o capitão uma relação, por parte de Alfredo, de querer acolher ou de inveja. Por que de cobiça? Reparou? Veja, as palavras escondiam cobiça. Cobiça de quê? Da barba mal feita, a falta de dentes, a solidão, o quê? Então talvez o Padre Alfredo quisesse ser Celestino um pouco, ter a fama de Celestino um pouco. Ele é chamado de Alfredo no fim da história. Então talvez se equiparando já à figura de Celestino, pagão, nada cristão. Por que chamaram de meu pequeno pirata? Talvez por conta de todo o folclore e de toda a história que circundou a vida de Celestino ali na Rua dos Choupos e no bairro inteiro, no porto, enfim. Bem interessante. 2 piratas nessa história, Celestino e Alfredo. Alfredo representa esse teocentrismo, representa esse clero, já disse, vou repetir, que foi conivente e até atuou em prol da escravização, respeitando esse tipo de relação entre europeus e América e África. Então é sutil o modo como a narrativa espeta essa entidade supostamente benigna que está representada na figura de Alfredo. Então, por que Padre Alfredo quereria que Celestino se confessasse? Para perdoá-lo? Eu acho que não. Vejam, por conta dessa palavra cobiça. Porque talvez ele quisesse apenas conhecer um pouco mais das histórias de Celestino. Bem interessante essa narrativa. Pedi para que você prestasse atenção no começo, que é a expressão noite abençoada. Abençoada não combina com Celestino. Tem sua impressão de bênção que se ligaria a uma palavra católica, cristã. E o livro, então, no decorrer da narrativa até o fim, a gente sabe que Celestino foi tudo menos cristão. Foi tudo menos benevolente. Noite abençoada para quem? Talvez para a casa, que ganhará vida nova com um jardim, apesar de ser Celestino a estar ali. A natureza, o planeta, estão nem aí para os feitos de Celestino. Vão existir à revelia dos seus atos.
podem ter sido bons, podem ter sido ruins. E essa é uma reflexão possível, interminável, dentro da obra de Jaimila, A Visão das Plantas. É o trecho definitivo que aparece no final da história, como você viu. A visão das plantas é uma visão natural de quem recebe o sol, retribui com o seu crescimento, a fotossíntese, e a expressão amigo aparece novamente. Um pequeno resvalar na fábula, as plantas se movimentarem e não perceberem a morte do amigo. Claro que não perceberam. Desde o começo da narrativa elas são o que são, plantas. Quem pede para que elas tenham um relacionamento com os humanos é Celestino e talvez até os leitores, né? Os mais românticos. Noite abençoada, vou insistir. Começa assim o livro. Abençoada porque a casa vai ser aberta. Pode ser sim a sensação da própria casa. Ela vai ganhar vida. Mas quem está lá é Celestino. O assassino vai ganhar vida nova. Vale a pena discutir o bem e o mal nesses quesitos? Acho desnecessário. Mas é um início de conversa. Você, educador, educadora, professor, professora, que vai lidar com a visão das plantas, pode sim pedir para que estudantes, leitores iniciantes, para com essa obra, que eles reflitam e falem o que pensam sobre o ser humano dentro do planeta. No livro do Ailton Krenak, A Vida Não É Útil, ele fala sobre a teoria do Lovelock, que é o planeta um organismo vivo. Tá? O ser humano teria aí uma conexão com o planeta. Isso combina um pouco com o que li aqui a respeito de Capitão Celestino. As plantas vão continuar. E se Manuel não cuidar das plantas, se ninguém cuidar das plantas, elas vão morrer. Porque são plantas. E está tudo bem. É isso. Espero que tenha gostado. Boa leitura. Obrigado. Até mais.